O primeiro orador inscrito é o senhor vereador, professor Célio Luparelli, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, caros vereadores, senhoras e senhores, hoje eu vou tratar de um tema do qual eu não tenho um conhecimento específico. Vou falar, portanto, em cima da sensibilidade que vem me trazendo ao longo dos dias, ao longo dos meses, enfim. E vou apelar para aqueles que compõem a nossa Casa de Leis, esta Casa de Leis, que sejam conhecedores do tema, se puderem depois me orientar e orientar as autoridades públicas responsáveis por essa questão, que o façam. No sábado passado, precisamente dia 28 de março, eu tive a oportunidade de ser chamado pela comunidade onde moro. Eu moro no eixo entre Praça Seca, Valqueire e Campinho, ali no epicentro. Fui chamado pelos moradores da rua Verbenas, do Valqueire, para participar de uma passeata. Lá fui, por volta de 12 horas, nós caminhamos pelas ruas do Valqueire, todos nós portando flores brancas. Curiosamente, esse bairro é composto por ruas que levam nomes de flores, verbenas, margaridas, rosas e por aí. E caminhamos por essas ruas em protesto contra o que vem acontecendo naquele bairro, que é um bairro essencialmente residencial, que é o problema da alta criminalidade. Até uns anos atrás, o Valqueire não percebia isso. Quer dizer, a gente só tinha noção da criminalidade praticamente por meio da televisão, por meio dos jornais, por meio das emissoras de rádio. Mas hoje nós estamos sendo atingidos violentamente pelo processo. E o que chama atenção é que é um bairro, e aí eu apelo para as pessoas que entendem do processo, entendem da matéria, é um bairro essencialmente residencial, de classe média. Tudo bem, terminada a passeata, eu, à noite, liguei a televisão, por volta de 6h30, no SBT, na Rede Record, 18h30. E estava assistindo a um programa que me causou espécie. A reportagem, evidentemente editada, mostrava o seguinte: primeiro, o sujeito foi preso, algemado e carregado por 2 policiais. Naquelas vias estreitas entre as casas de, evidentemente, habitações mais pobres, o sujeito sem camisa, de short, algemado, repito, carregado pela polícia, repito, dizia para alguém que estava dentro de uma residência ao lado: olha, não tem problema não, o chefe está sabendo e vocês vão morrer. E repetia: vocês vão morrer. E repetia: vocês vão morrer. A reportagem era editada e, portanto, mais adiante a gente percebe a seguinte situação: os moradores, provavelmente, daquela residência que foi ameaçada, apareciam na reportagem apenas do abdômen para baixo. Uma senhora, um senhor e uma criança. E a senhora falava, a gente não via a face, é claro, falava assim: eu não tenho nada com isso. Enfim, apelando para a clemência, provavelmente, do chefe lá da região que estava supostamente já condenando aquelas famílias à morte. E seguiu-se o processo, a reportagem seguiu, e o locutor disse o seguinte: a polícia foi ao local, porque aqueles moradores saíram da residência portando apenas documentos, mais nada. A polícia retornou ao local
e retirou os pertences, provavelmente televisão, geladeira, coisas do tipo, daquela família que foi expulsa dessa forma que eu acabei de citar. Aí que me causou mais espécie ainda. A reportagem termina assim, eu vou falar palavras do repórter, talvez com algumas alterações. A família foi alojada na casa de um parente, numa área em que a facção é contrária à anterior. Eu fiquei, meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Onde é que está o Estado? Quer dizer que a família, para poder ter proteção, saiu de um lugar onde estava ameaçada porque era de uma facção. E o Estado, os agentes do Estado levaram essa família para um outro lugar, protegida por outra facção. Mas o Estado não foi criado, qual é a essência do Estado? O Estado foi criado por um contrato social. E nesse contrato social, o ponto maior deste contrato foi exatamente a segurança. Não foi, infelizmente, saúde, educação. A origem do Estado é a origem do contrato social para dar segurança. E nós não temos. E aquilo me levou a uma depressão ao ponto de eu imaginar, se eu fosse o secretário de Segurança do Estado, naquele momento, ao assistir aquela reportagem, eu pediria o meu boné. Eu teria vergonha de me apresentar para a sociedade, porque eu estaria, como está esse aí, há mais de 8 anos, e o quadro não muda, meu Deus do céu. Isso apenas é um programa, quer dizer, um sistema que serve para esses programas televisivos conseguirem audiência, vários deles ao meio-dia, 1h, depois às 6h, 7h, e o que se faz, na verdade, com todos esses projetos e programas? Claro que eu venho aqui, repito, não entendo segurança pública, não tenho essa formação, mas como cidadão eu tenho que protestar, e como representante dos cidadãos, mais ainda. Comecei a prestar atenção em outros detalhes e tem aqui alguma coisa que chama atenção. Por exemplo, no Extra, tráfico e milícia disputam espaço à bala em conjuntos do Minha Casa e Minha Vida em São Gonçalo e na Baixada Fluminense. As mortes são o ápice de uma guerra entre traficantes e milicianos pelo controle do condomínio. A presença dos dois grupos no conjunto é de conhecimento das autoridades. Em outra reportagem, CIEP no Alemão tem marcas de tiro em sala de aula e no muro. Os PMs da UPP vão se esconder no CIEP com medo do ataque dos caras, entre parênteses, bandidos. Que isso? Guerra de facções deixa 4 mortos em comunidade da UPP. 2 facções criminosas estão disputando o controle do tráfico de drogas na Mangueira. Na madrugada do último sábado, 2 homens foram baleados em confronto entre as facções. E no Paraí, levantamento mostra superlotação nas 9 unidades do Degase. E os números assustam. Aqui diz o seguinte: a situação mais dramática é do Educandário Santo Expedito, em Bangu. Há lá 232 vagas, mais 274 internos, ou seja, 18% a mais que o notável, que o permitido. Meus amigos, o Estado está falido, porque o Estado, repito, foi criado por um contrato social para garantir segurança. E o Estado do Rio de Janeiro não garante segurança. As reclamações que eu recebo via internet vêm, por exemplo, como eu falei, Valqueire, Freguesia, outro bairro tipicamente residencial. A Praça Seca, que é um dos limites da área onde eu moro, é um estado de guerra. As autoridades têm que vir a público, tanto o secretário de Segurança Pública como o governador, e tomar uma das 2 atitudes. Ou, finalmente, assumir que não tem competência, ou se demitir.
Muito obrigado, senhor presidente.